Olá galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, e hoje o pessoal do terceiro ano do ensino médio, nesse vídeo a gente vai trabalhar a questão das equações. Então, assunto que a gente vai estar usando, já usou bastante, vamos continuar utilizando dentro das nossas aulas. Então vamos hoje, na verdade, trabalhar um conteúdo que já é conhecido por nós, então vai ser bem tranquilo. Espero que a gente consiga nessa aula atingir os nossos objetivos e relembrar várias coisas que nós vamos utilizar em muito tempo durante o nosso estudo em matemática. Então vamos lá, nós vamos trabalhar nessa aula a equação de primeiro grau e a equação de segundo grau, que são muito utilizadas em vários temas de matemática. Então, objetivos: definir a equação de primeiro e segundo grau, resolver situações, problemas envolvendo equações de primeiro grau e situações, problema envolvendo equações de segundo grau. Então, vamos dar uma pensadinha o seguinte: o que são equações? Onde utilizamos a equação no nosso cotidiano? E como a gente resolve uma equação de primeiro grau e uma equação do segundo grau? Então, equações, muitas vezes as equações são utilizadas para fazer previsões e também para resolver projetos que a gente tenha. Vamos acompanhar a seguinte situação. Um projetista de jardins quer construir um canteiro retangular onde o seu maior lado vai estar encostado em um muro. Como no desenho, que a gente já vai ver esse desenho. Ele projetou o lado maior com o canteiro com o dobro do lado menor. Então, eu sempre digo, quando a gente tiver um problema, além de ler ele mais do que uma vez, o ideal é sempre a gente tentar fazer um desenho, para a gente ter na nossa cabeça exatamente o problema que nós temos para resolver, tá? Então, como o dono do jardim tem uma grade de 58,08 metros para cercar um dos lados, que não estão encostados no muro, o projetista precisa saber quais são as dimensões desse jardim. Ou seja, a gente tem um muro aqui e a gente precisa cercar esses outros três lados aqui. Tranquilo? Então, para isso, a gente precisa gerar a equação que vai resolver esse problema. Tá? Então, agora a gente vai pensar como resolver isso. Então, um dos lados, a gente não sabe o tamanho dele. Quando a gente não sabe, a gente chama de x, né? Nossa incógnita. E aqui o outro lado vai ter o dobro do lado anterior. Então, nós vamos ter aqui x e 2x. Como eu vou cercar esses três lados aqui, eu vou somar x mais 2x mais x. E isso vai ser o material que eu tenho, que é 58,08 metros. Tranquilo? Ou seja, a soma desses três lados vai ser igual a nossa material que eu tenho para fazer o cercado, tá? Ou seja, aqui já dá para identificar que nós temos uma equação do primeiro grau. Como que a gente identifica? Porque nós temos a incógnita e valor numérico sem o valor da nossa incógnita. E o expoente da nossa incógnita é 1, por isso que a gente chama de equação de primeiro grau. Então, o que eu vou fazer aqui? No primeiro membro, eu vou somar todos os x, x mais x mais x, 4x, igual a 58,03. O 4 está multiplicando, eu passo dividindo. Obviamente, isso daqui a gente já sabe, nós passamos dividindo, que é uma técnica, né? Uma maneira de fazer mais fácil. Mas, na verdade, o que a gente faz é dividir os dois lados por 4, porque isso se mantém o equilíbrio dentro de uma equação. Está errado eu dizer que passou dividindo? Não, é um sistema prático para a gente resolver. Então, passamos dividindo 58,08 dividido por 4, portanto, a medida x aqui vale 14,52 metros. Ou seja, o outro lado vai ter o dobro dessa distância. Então, portanto, 2 vezes 14,52, nós vamos ter que o lado maior vai ter 29,04 metros. A resposta, se é um problema, tem que ter uma resposta e a gente precisa organizar, principalmente vocês que estão
terceiro ano. Tem duas provas muito importantes na vida de vocês, que vai definir o futuro, o Enem e um vestibular. Então, muitas vezes é interessante voltar a ler a questão novamente para ver qual a resposta adequada. Então, neste jardim, o seu lado menor medirá 14,52 metros e o lado maior vai medir 29,04 metros. Agora vamos para uma atividade. Agora vocês vão trabalhar um pouquinho, tá? Então, duas empresas de eletricidade apresentam as seguintes condições de pagamento. A empresa Luz cobra um fixo de R$15 e mais 60 centavos por unidade de eletricidade utilizada. A empresa Light cobra R$10 fixos e mais 80 centavos por unidade de eletricidade usada. Quantas unidades de eletricidade devem ser usadas para o valor cobrado pelas duas empresas seja o mesmo? Galera, então, fiz a primeira leitura, vocês vão novamente ler e vão montar esta equação. Essa equação aqui é muito parecida com a nossa conta de luz normal que a gente tem, que tem uma parte fixa, que é um consumo mínimo, e mais a parte variável, que é cobrada por a unidade elétrica, no caso é o quilowatt-hora. Um tempinho para vocês resolverem essa questão e a gente volta depois conferir o resultado que vocês produziram. Até daqui a pouquinho.
Daí, galera, como é que vocês organizaram esse conhecimento de equações aplicado à conta elétrica, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar os dados. Sempre que a gente vai resolver um problema, organização dos dados. Então, reforçando aqui. Então, são duas empresas, uma com fixo de 15, a outra com fixo de 10. Uma cobra pela unidade 60 centavos e a outra 80 centavos. Então, tendo esses dados organizados, a gente já consegue organizar também a nossa equação. E esse termo desconhecido, a gente já está costumeiramente utilizando o x. Poderia ser usado outra letra? Pode. Você tem que se sentir confortável com a letra que você vai utilizar incógnita. Porém, em algumas questões que você vai ter, em vez do X, a pessoa pode utilizar A, pode utilizar qualquer letra para simbolizar, só para vocês já estarem acostumados. Nós vamos utilizar o próprio X. Então, a parte fixa, a gente vai chamar de 15. A primeira empresa, que é a empresa Luz, será 15 mais o 60 centavos por cada unidade elétrica, no caso quilowatt. No caso da empresa Light, vai ser 10 mais 80 centavos de cada unidade elétrica. A soma desses valores aqui vai ser exatamente o valor que eu vou pagar na empresa Luz e na empresa Light. Novamente, para não ficar chamando de Luz e Light e fazer uma igualdade, porque isso daqui é uma igualdade de consumo, qual a letra que a gente normalmente utiliza? O Y. Ou seja, a gente pode chamar que, deixa eu voltar ao slide, y igual a este valor e y igual a 10 mais 0,80x. Tranquilo? E o que eu quero aqui? Eu quero quando as duas forem uma igualdade, ou seja, quando que as duas vão ter o mesmo valor de conta. Então, o que eu vou fazer? Uma igualdade das duas equações. Quando eu faço essa igualdade, seria aquela igualdade do y de uma com o y da outra, eu vou ter que isolar o x no primeiro membro. Então, o que fica para cá do igual a gente chama do primeiro membro, o que fica depois a gente chama do segundo membro. Então, como é que vem aquela história que a gente falou já do aspecto prático? 0,80x está positivo, passamos para cá negativo. Mas a gente já falou lá no caso do passar dividindo, aqui não é passar, é simplesmente eu tirei 0,80 aqui e tirei 0,80 aqui da igualdade. Ou seja, se eu tiro dos dois lados, eu mantenho o equilíbrio da equação, que a equação sempre prima por um equilíbrio. Como eu tirei 0,80, vai eliminar o 0,80 desse lado e vai ficar o menos 0,80x do lado de cá. Mas a gente vai usar esse método mais simples, né? Que é passar para o outro lado com o sinal trocado. Mas a gente tem que entender que ele não desapareceu o valor, não é uma mágica. É uma soma ou uma subtração em ambos os lados, uma divisão ou uma multiplicação em um dos lados da equação, que tem multiplicado os dois lados ou somado os dois lados para manter o equilíbrio da equação. Então, revisando, fizemos a igualdade, o 0,80 passou com o sinal trocado para cá, o 15 estava positivo, passou para cá negativo. Então, 0,60 menos 0,80x igual a 10 menos 15. Aqui na leitura, às vezes fica mais fácil eu falar 60 centésimos, porque tem duas casas, de x, menos 80 centésimos de x é igual a 10 menos 15. Não ficou mais fácil? Tanto o entendimento também para falar, fica muito mais fácil. Então, portanto, 60 centésimos menos 80 centésimos deu menos 20 centésimos de x, já que o 0,80, né, 80 centésimos, era maior. 10 menos 15 ficou menos 5. Como os dois membros estão negativos, multiplicamos por menos 1, vai ficar 20 centésimos de x igual a 5. Ou seja, nós vamos ter que o x isolando vai ficar 5, dividido por 20. Tranquilo? Meu slide deu um probleminha aqui, mas vai ficar 5 dividido por 20 centésimos, que vai dar o x igual a 25. Ou seja,
para as duas empresas terem o mesmo valor da conta, isto vai acontecer exatamente quando o consumidor consumir 25 unidades elétricas, que na prática quer dizer 25 kWh. Tranquilo? Fácil. A gente já viu uma aplicação da equação de primeiro grau. Agora a gente vai ver uma aplicação da equação de segundo grau. Observe a planta parcial de um escritório. As duas salas quadradas e o corredor retangular têm juntos, somados, 40 metros quadrados de área. Cada sala tem X metros de lado, então X metros de lado. E o corredor tem 1 metro de comprimento, de largura. Qual é a medida X do lado de cada sala quadrada? Então aqui nós queremos saber qual é o valor que vai ter. Então aqui vai ter X, nós temos o desenho sempre para a gente poder fazer. Então a gente vai ter que organizar. Então se aqui vale X, aqui vale 1, nós vamos ter, e o outro lado também vale X, e o outro lado vale X. Então cada sala X vezes X, X ao quadrado. Essa outra também X ao quadrado. Tranquilo? E a área do corredor vai ser o X dessa sala mais o X dessa sala, 2X vezes 1. Ou seja, o X dessa sala mais o X, a área dessa sala mais a área dessa sala, X ao quadrado mais X ao quadrado, 2X ao quadrado. A área do corredor, que é X mais X, 2X vezes 1, dá 2X, mais 2X aqui. Então, a área das duas salas mais a área do corredor é igual à área total, que é 40. Agora, como que a gente vai ter aqui? A equação de segundo grau, para a gente poder resolver. Para resolver uma equação de segundo grau, nós temos a forma da equação geral, vai ser ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, passar o 40 para cá. Nós temos a equação completa. Para a gente poder resolver esta equação, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, o valor de A vale 1, o valor de B vale 2 e o valor de C, passando para cá, é menos 40. O discriminante aqui, B ao quadrado menos 4AC, é o valor do delta, ou do discriminante, como a gente quiser. Então, aqui o valor de A, que eu já falei, vale 1, B 1, e o valor de C, menos 20. Aplicando aqui na nossa fórmula, aqui, primeiro calculando o discriminante, o B, o valor de A 1 e o valor de C 20, fazendo a continha, o discriminante 81. Aplicando aqui na fórmula de Bhaskara, o valor de B 1, o valor do discriminante 81, 2 vezes o A, que é 1. Fazendo a nossa continha, a gente vai ver que o x' vale 4 e o x duas linhas vale menos 5. Como a gente está trabalhando medidas, não tem medida negativa. Então, portanto, o valor do x aqui da sala 1 vale 4, então seria uma sala 4 por 4, a sala 2, 4 por 4. E o corredor aqui, 4 mais 4, 8 por 1, portanto, 8 metros quadrados. Tranquilo, gente? Então, nós temos aqui exatamente o resumo. 4 por 4, 16, 16 a outra sala e o corredor 8. Somando todos, a área 40 metros quadrados. Agora a prática com vocês de novo. Para quais valores reais de x a área do retângulo dado é 40? Esse lado vale x mais 3, esse outro lado vale x. Um tempinho para vocês resolverem e a gente volta para conferir o resultado.
Daí, galera, conseguiram resolver? Então, aqui nossa aula é pequenininha, mas eu acho que dá boas noções para vocês fazerem. Então, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, eu vou aplicar aqui x mais 3 vezes x, que é igual a 40. Então, ficamos aqui, x mais 3 vezes x igual a 40. Aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x. Passamos o 40 para cá, ficamos com a equação geral aqui da equação de segundo grau igual a 0. O valor de A é 1, o valor de B é 1 e o valor de C, menos 40. Resolvendo o discriminante aqui do lado, que é B ao quadrado menos 4AC, B que vale 3, aqui está errado o valor, gente, é 3, tá, gente? O valor de B é 3, o valor de A é 1 e o valor de C, menos 40. Fazendo a nossa continha, o discriminante 169, que aplicamos aqui no lugar do discriminante. O valor de B é 3, como tem o sinal negativo da forma de Bhaskara, menos 3, mais ou menos raiz de 69, dividido por 2. Raiz de 169, 13, menos 3 mais 13, 10, dividido por 2, 5. Menos 3, menos 13, menos 16, dividido por 2, menos 8. Como é um valor negativo, a gente vai desconsiderar, porque a medida para nós que interessa é a medida positiva. Então, portanto, aqui o valor seria 5 mais 3, 8, e o outro lado seria 5. 8 vezes 5, exatamente a solução que a gente queria, que é 40. Então, hoje, o que a gente trabalhou? Situações que envolvem a equação de primeiro e de segundo grau. A forma geral da equação de primeiro grau é ax mais b igual a 0, e a forma geral da equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Temos, obviamente, as formas reduzidas, que eu acho que vocês, como professor, vão resolver algumas questões para reforçar a equação de segundo grau, que são muito importantes. Neste vídeo, a gente falou de equações de primeiro e segundo grau. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.